preparar minha agência digital para receber clientes grandes? Cara, talvez essa seja uma pergunta super importante que eu recebi, mas na verdade ela tem origem lá dos meus alunos do 10x, do Agência 10x, né? Onde eles na verdade querem clientes grandes. Todo mundo quer cliente grande como dono de agência, né? Fala, pô, Ricota, como é que você conquistou seus clientes grandes? Conta mais aí, como é que a gente vai atrás desses caras? Primeiro ponto, né? Você precisa entender que conquistar clientes grandes é uma coisa isolada, mas o mais difícil é ter uma estrutura que consiga receber clientes grandes. Não é uma coisa que normalmente a gente presta atenção, mas é o que faz esse cliente grande permanecer. Então, como eu defendo muito essa linha de retenção, do cara ficar num ter churn, né? Ou seja, cancelamento da conta, é importante que a preparação seja bem feita. Eu separei aqui três aspectos, né? E um quarto aí, uma diquinha sendo uma diquinha extra. 3 aspectos que você precisa observar para você poder receber clientes grandes. O primeiro, que é o mais óbvio, você fala, beleza, receber um cliente grande, eu manjo do assunto e eu consigo fazer acontecer para esse cara. Ou seja, o nível técnico, você tem um nível técnico suficiente para atender aquele cliente grande? Por que eu tô dizendo assim? Como assim nível técnico, Fábio? Nível técnico é mais experiência. Por quê? Porque normalmente o cliente grande, ele vai ter algum ponto que foge da curva. O problema dele talvez até mais tranquilo do que qualquer outro cliente seu que seja pequeno, vamos chamar assim. Tem os problemas básicos, mas o que você provavelmente vai enfrentar ali dentro, né, são burocracias e não são itens técnicos. Então a experiência e o jogo de cintura vão contar muito para quem for trabalhar nesse projeto. Eu não sei se você trabalha com atendimento, falando diretamente com o seu cliente, ou se é o analista, se é você, mas quem tiver à frente precisa ser maleável e entender que às vezes a estrutura de um cliente grande é muito lenta para poder ir na mesma velocidade que você. E isso pode afetar os seus resultados. Então não basta ter só o conhecimento técnico da coisa, você tem que, na verdade, ter um conhecimento, vamos chamar de conhecimento técnico, chamada experiência, né? Saber lidar com prazos que são lentos, com interlocução entre áreas. Então, às vezes o cliente vai receber uma demanda sua e ele vai ter que conversar com uma outra área porque não é pertinente a ele. Quantas vezes com os meus clientes grandes de SEO, o cara falava, beleza, Ricota, eu entendi que isso é importante, só que eu tenho que botar no backlog da equipe de desenvolvimento. Cara, aquilo ficava 8 meses no backlog. E aí entravam coisas prioritárias. Sempre entram coisas prioritárias, né, de SEO. Sempre SEO era a última coisa. Até que do dia pra noite alguém falava, essa semana vai ser o sprint de SEO, então vamos fazer tudo que tem de SEO para fazer, e a gente corria ali para poder selecionar quais que eram mais importantes. Mas o nível técnico, só o nível técnico não é importante, e o que nos leva ao segundo passo, o nível de atendimento. O maior cuidado com o cliente grande é você, dono da agência, não estar presente. Você fala, como assim, Cota? O cara é grande, o cara tá pagando um monte de dinheiro e eu tenho que atender o cara. Negativo. Você, como dono da empresa, você tem que entender que você tem que estar distante desses clientes. Porque não tem preço que pague você estar envolvido, nem que seja projeto pequeno, médio ou grande. Você tem que estar pensando na sua empresa. E tem até a metáfora que eu conto, eu aprendi com o Marcelo Germano, eu não sei com quem que ele aprendeu, mas que é a metáfora do avião. Imagina que você está sentado, você pega um avião, vou ali, Ponte Rio-São Paulo, né? Tô saindo do Rio, de Santos Dumont, vindo aqui para São Paulo, e eu tô lá, ali, subi o avião, quando vê, vai começar a servir o cafezinho, só dá tempo de servir o cafezinho, né? Daqui a pouco já desce. Tá servindo o cafezinho, quando vê o capitão e serve o cafezinho pra mim. E eu olho, pô, que massa, velho. O capitão tá servindo o café pra mim. Nessa hora, quando ele passa, ele continua servindo as pessoas, começa a passar uma turbulência. E o capitão continua ali, servindo o cafezinho. Você vai imaginar o quê? Quem que tá pilotando o avião? Até você pode brincar agora e falar, é o copiloto, Fábio, eu tô no piloto automático. Mas no momento de turbulência, você vai pensar, quem tá ali na frente? Eu gostaria que na verdade fosse o capitão, porque ele tem experiência, ele está na frente. E isso acontece com todas as empresas. Empresas passam por turbulências, por fortes, fracas, mas passam por turbulência. O seu capitão, que é você na agência, se você é o dono da sua agência, você tem que estar à frente do seu avião, enquanto tem pessoas te apoiando para poder fazer o atendimento e o nível técnico, a orientação técnica para os seus clientes. É isso que eu acredito que te leva para o próximo nível. Mas ainda voltando no nosso trabalho aqui, como que deve
ser o atendimento? O quanto menos possível você estar envolvido. E o que mais acontece, que eu vejo donos de agência falam, não, cara, quando é cliente grande sou eu que atendo, porque aí o negócio flui. Pelo contrário, você tem que educar o seu time para que o negócio flua sem você. E o cliente grande, por incrível que pareça, normalmente é o cliente que precisa de menos atendimento. O cliente pequeno é o que mais precisa de atendimento e mais proximidade. E o cliente grande, normalmente, ele tem mais maturidade, ele sabe que existem diversos níveis de hierarquia, ele sabe respeitar prazos, ele sabe que nem tudo é para ontem. Agora, se você falar, ah não, Ricardo, já trabalhei com um cliente grande que não é assim. Aí a gente tá falando de cliente tóxico, né? Que a gente já falou em outro vídeo. É um cara que talvez seja um pouco mais sanguessuga. Então, tem que só tomar um pouco de cuidado, mas no geral, um cliente muito grande, o que é cliente grande? Nike, Coca-Cola, sei lá, Pepsi, Apple, esses caras gigantescos, tá? Agora, cliente médio pode ser que ele tenha uma intensidade e necessidade de entendimento ali e contato com a sua equipe mais frequente. Mas o atendimento em si para o cliente grande tem que ser claro, tem que ser uma pessoa que é boa interlocutora, que entenda de prazos, consiga conversar e não se estresse pelas coisas serem um pouco mais lentas. E às vezes de ter argumentos assim, argumentos que pode se apoiar no lado técnico, mas argumentos para convencer do outro lado. E às vezes ela vai ter que sentar com um diretor que tem 20 anos de carreira e que tá olhando ali do outro lado e fala, cara, o que essa pessoa acha? Ela acha que ela sabe do meu negócio? Então tem que ter uma boa interlocução, um bom contato, uma boa experiência para poder falar com um cliente grande. E outro item que as pessoas esquecem, né, que é o nosso terceiro item aqui, que é problemático para você ter e receber um cliente grande, que é o lado do contrato e o lado financeiro. Primeiro, contrato. Cara, não sei você, mas eu já fiz vários contratos grandes que às vezes demoram 4 meses para ser assinado, né? E eu sempre defendo que você só comece um projeto com a assinatura ali, que é a única coisa que garante. Eu já tive projeto que chegou no final do projeto, eram 6 meses de projeto para uma empresa grande e o contrato não tinha sido assinado. Eles tinham pago, mas não tinha assinado o contrato. Por quê? Porque existem diversas burocracias e pessoas específicas que têm que assinar um contrato que você simplesmente não consegue colher a assinatura de todo mundo a tempo. E isso quando a gente não está falando de um jurídico que às vezes não entende do digital. A gente tá até com um cenário engraçado aqui, eu não posso comentar sobre esse cenário, mas eu tô com um cenário engraçado de um jurídico que ele não conhece tanto digital e ele esbarra em algumas cláusulas que simplesmente o próprio time técnico tá falando, não, tá certo. E ele fala, não, se eu não entendi, ponto final. Não confia nem no próprio time falando que tá certo a parte técnica do contrato. Então, às vezes você recebe jurídico questionando coisas simples ou querendo simplesmente falar para você, o seu contrato não vale, muitas vezes isso já aconteceu comigo, a gente já tem uma minuta padrão do contrato que é essa aqui, toma, 45 páginas e eu preciso que você me devolva até amanhã. Já aconteceu isso comigo com uma empresa gigantesca, que eu tive que falar, olha, me desculpa, eu não tenho tempo hábil de mandar para o meu jurídico esse contrato de 45 páginas e olhar. Se eu não tiver pelo menos uma semana para a gente poder estudar o seu contrato que você me disponibilizou agora, eu não posso te atender. E aí é a hora que você consegue um pouco de flexibilidade, às vezes sim, às vezes não. Mas o contrato é um problema sério. E o outro lado é o pagamento. Por que é importante se preparar para um cliente grande? Porque normalmente cliente grande pede 60 ou 90 dias para pagamento a partir da emissão da nota fiscal. Então assim, primeiro, você precisa emitir nota fiscal. Se você é uma empresa, né, uma empresa e não tem nota fiscal, você não vai conseguir trabalhar com cliente grande, tá? Se você for um freelancer e não consegue emitir nota fiscal, é bem provável que o cliente grande você não vá atender, porque eles precisam da nota fiscal para apresentar internamente e fazer jus ao lado contábil e auditorias, tá? Então você apresenta a nota fiscal e ele fala, tá, eu recebi, às vezes tem até assim, se eu não receber até o 5º dia útil do mês, eu só vou poder receber depois do dia 20 do mês, e aí uma vez que entra depois do dia 20, eu tenho mais 90 dias para pagar. Cara, é uma bagunça, vamos chamar assim, para qualquer empresa pequena. A primeira vez que eu fiz, né, e trabalhei com um cliente grande, que eu fui receber um cliente grande, e era uma carga enorme, você precisa pagar os colaboradores, né? Ele falou, eu preciso de 90 dias para pagamento a partir da nota fiscal, e eu só posso receber nota fiscal a partir do dia 20. E a gente estava começando, acho que no dia 28 e tal, a pessoa queria que a gente já começasse já. Então eu ia trabalhar quase 30 dias, aí emitia a nota e depois de 3 meses eu ia receber. Basicamente, eu ia trabalhar, receber pelo primeiro serviço, né, pelo primeiro mês, depois de 4 meses de trabalho.
Eu falei, eu simplesmente não aguento, eu não tenho caixa para manter a estrutura que vocês precisam, a estrutura inteira que vocês precisam e só depois receber. E foi aí que eles conseguiram flexibilizar 45 dias internamente, mas foi uma exceção. No geral, os caras não flexibilizam nada. Se não tiver um contato bom do outro lado, eles não vão flexibilizar para você. Então é importante que você tenha caixa. Se você não tiver caixa para aguentar 90 dias um time mais intenso para aquele cliente, você não vai pegar o cara grande. Ou você vai pegar e aí você vai ter problemas financeiros, você vai ter que pegar empréstimo, você vai ter que arrumar dinheiro de algum lugar, você vai ter que pegar do seu bolso, do lado pessoal e botar na empresa para honrar com o salário dos seus funcionários e honrar com os seus custos operacionais, tá? Então é importante você ficar de olho nessa linha, porque isso aí faz toda a diferença, porque isso normalmente não aparece na negociação. Isso aparece quando o pessoal de compras te liga. E um detalhe, normalmente cliente grande você negocia com o pessoal que está querendo te contratar e ele fala, ó, agora eu vou te passar os seus dados pro pessoal de compras. E aí liga o pessoal de compras e vai te esmagar em cima do valor que você já deu, que já estava meio ali esmagado. O pessoal vai falar, então, e aí, o que você vai fazer para mim? Porque esse valor aqui, ó, sei lá, 6 mil por mês, eu posso pagar 5.500. Podemos fechar assim? E você já tinha dado o valor de 7, já tinham baixado, e você deu 6, e compras é treinado para esmagar. E aí quando você aceita, ela fala, então, um outro detalhe que é importante da nossa empresa é que nós precisamos de um tempo para pagamento de 90 dias a partir da emissão da nota. E aí basta você aguardar o nosso código, a gente manda um código para você e aí você emite nota. Tá? Eu já tive casos de clientes que tinha aquela lógica de 5 dias úteis, tá? Então eu precisava receber o código para eu poder emitir dos 5 dias úteis, senão eles só recebiam depois do dia 20. Teve um mês que o cliente não me deu o código nos 5 dias úteis. E o que aconteceu? Aí ele me deu depois, eu fui emitir a nota, eu não podia mais entrar nesse prazo, eu tive que entrar no prazo seguinte e meu pagamento caiu para muito bem depois, tá? Então, são delicadezas aí que existem de empresas grandes que eu estou compartilhando com você para você se preparar, para você se organizar para receber um cliente grande. Não é só assim, receber cliente grande é ótimo, é bom. É ótimo, é legal, desafia a sua equipe, é um bom para sua marca, para sua empresa, para sua agência no caso, é ótimo. Mas essas peculiaridades acabam realmente te ferrando. Mas voltando agora, dando como bônus para você, a pergunta na verdade original é a seguinte, né? Ricota, como que eu consigo os clientes grandes? E eu vou dizer para você que em 95% dos casos é indicação. Não tem muito segredo, vou conseguir cliente grande batendo na porta de cada um deles. Você pode até conseguir, 5% até deve conseguir. É o Instituto Fábio Ricota de Estatística, tá? Eu diria que 5% das vezes que a gente bateu na porta para conseguir um cliente grande, eu diria que 5% das vezes que a gente tentou ir atrás de um cliente grande, né? A gente fechou, todas as outras vieram por indicação de clientes pequenos ou médios, ou de pessoas que trabalharam em clientes pequenos ou médios que eu já atendi e que foram para uma empresa grande quando puderam decidir e falaram, esse fornecedor aqui é bom. Então, no geral, é importante que você tenha sim uma base de clientes pequenos e médios. É por ali que você começa e por ali que você pode chegar nos clientes grandes. E tem outra linha também, que eu não vou muito atrás, mas eu sei que tem muitas outras agências que seguem na linha de licitações. Normalmente, empresa grande acaba fazendo licitação não só do governo, mas existem várias empresas mais sérias que fazem concorrências. Às vezes a concorrência vem por convite, às vezes vem por edital. Então é legal você ficar de olho em empresas no geral e sites como um todo, escrito pelo menos, procurar no Google de licitação, agência digital, agência de publicidade, porque provavelmente você vai encontrar um site que reúne essas informações. Outro dia eu estava navegando e eu vi um escritório de advocacia, que eu não me recordo exatamente agora, mas eu vi ele me impactando com anúncio, colocando assim editais para agências de publicidade. E para todos esses editais você precisava compilar um lado jurídico específico. E esse escritório de advocacia tinha esse tipo de serviço. Então eles divulgavam porque era o público deles que precisavam desse tipo de serviço. Então achei a estratégia muito legal e eu guardei isso na cabeça. Então, duas frentes para você seguir e ir atrás de clientes grandes por indicação, que eu acho que é o principal viés de você conhecer pessoas e você trabalhar bem, criar um legado,
Então você não vai conseguir do dia zero, a não ser que você tenha uma experiência anterior com aquele cara. Saí de uma agência ou trabalhava em um lugar e agora eu abri a agência e esse cara me procurou depois. Soube que você abriu uma agência e tal, e eu já te conhecia. Se você não conhecia essa pessoa, você vai ter que ser apresentado a ela. E por licitações ou concorrências, que é o mais comum. Normalmente órgãos governamentais, né, pode ser municipal, estadual e federal, eles abrem licitações e é só você ficar de olho. Existem vários sites até para você ficar de olho em licitações de publicidade, de agências de publicidade, mas aí também envolve um pouquinho do lado offline, que não é muito a minha praia. Mas aqui ficaram algumas das dicas para vocês. Eu recomendo fortemente que você prepare sua empresa, porque no geral, eles pedem 90 dias, prepare o caixa da sua empresa, prepare o fluxo de atendimento, como que você vai falar com seus clientes, eduque seu time a você não estar envolvido na operação, porque não é para você dar o seu WhatsApp para o seu melhor cliente, para o seu cliente que paga mais. Não é isso que você está vendendo. Você não deve vender a sua hora para qualquer cliente. Não é o ideal. Não é de longe algo que você deseja, porque lá na frente, vamos dizer assim, o mundo vai te cobrar essas horas que você investiu no seu cliente, que na verdade não deveriam ter sido investidas. Fábio, mas como é que eu justifico? O cara quer que eu esteja lá, ele faz questão. Fala, cara, olha, o meu aspecto é muito mais estratégico. Eu olho a minha empresa como um todo, eu olho todos os meus clientes, mas eu tenho um time que é específico para lidar com você. Se para ele, ainda assim ele fala, não, eu quero que você esteja no meu projeto, aí a minha pergunta para você é o seguinte, você vai ser sócio dele? Se você não for sócio dele, é melhor você cuidar da sua empresa do que ficar cuidando da empresa dos outros. Eu acho que essa é o pensamento que eu queria deixar para você. Trabalhar com clientes grandes é bom, normalmente tem uma margem de lucro boa, né? A margem às vezes é normal, mas o volume de dinheiro é bem mais alto. Mas só cuidado para você não se afogar aí nessa, sei lá, areia movediça que pode parecer. Talvez ele te puxe demais para baixo e aí seja não um cliente grande, mas um grande cliente tóxico, tá? Então, muito cuidado para atuar com esses caras. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se porventura você não acompanha aqui o canal, aproveita para se inscrever, deixa seu comentário. Se você estiver assistindo no Face, compartilha com a galera aí que você conhece, marca alguém que tem uma agência, seu chefe, marca talvez seu sócio, ou guarda para você, que você vai usar quando você abrir a sua agência, ou para você utilizar quando você conquistar os seus primeiros clientes, ou para aperfeiçoar os seus processos com os seus clientes atuais. Beleza? Um grande abraço e até a próxima.